Olá, tudo bom? Os nossos rins são muito importantes para o nosso organismo, são importantes para filtrar o nosso sangue de toxinas, eliminar o excesso de líquido presente, ajustar aquele equilíbrio de eletrólitos que é tão importante. Sem os rins funcionando bem, realmente não tem vida, né? Não tem como a gente sobreviver. Então, vou te falar hoje de uma bebida que pode ser muito interessante para ajudar a fortalecer mais a saúde dos seus rins. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. Não tem como você se confundir. É o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar então um pouquinho mais sobre essa questão do nosso rim, né? Os nossos rins, que são dois, na verdade, que a gente tem. Os rins são órgãos muito nobres, muitas pessoas esquecem dele no dia a dia, né? Mas são eles que produzem a urina, o xixi que a gente faz. O xixi é um tipo de líquido em que a gente consegue expelir algumas toxinas que são produzidas normalmente no nosso organismo e o excesso de líquido. A gente tem que ter um equilíbrio dessa quantidade de líquido que existe no nosso corpo para não sobrecarregar muito o nosso coração. Inclusive, os rins ajudam a regularizar a nossa pressão mesmo. Então, é muito interessante que a gente tenha os rins funcionando de uma maneira mais completa, até porque os rins também produzem outros hormônios para o nosso corpo. Eles têm um papel super nobre, é muito importante que a gente cuide deles com carinho. Lembra que eu tenho aqui no canal, inclusive, vídeos falando mais de melhores alimentos, piores alimentos para os rins, várias dicas legais. E vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você não sabe, tem o nome do vídeo aqui, ó, uma setinha aqui. Clica ali que vai abrir uma aba com muitas informações legais para você. Então, essa nossa bebida vai ter 3 ingredientes. Eu vou falar deles separadamente para falar mais dos benefícios deles para você. O primeiro ingrediente que a gente usa, e assim, o bom é que eu acho, é que esses ingredientes que você vai precisar, você já deve ter até aí na sua casa, que são ingredientes baratos, populares, todo mundo encontra muito fácil. O primeiro deles é a salsa ou a salsinha. Já tem vários estudos que verificaram o efeito benéfico, né? Uma correlação benéfica entre o consumo de salsinha e o bom funcionamento dos nossos rins. Isso porque um dos grandes benefícios é que a salsinha tem uma quantidade muito grande de antioxidantes, de vitamina C, que ajudam a preservar a função renal. Teve um estudo muito interessante em que se avaliou ratos que tinham cálculos renais e foi oferecida a salsinha para eles e se verificou que eles tinham uma diminuição na excreção de cálcio, de proteína e tinha uma melhora no pH da urina, que verificava então que tinha uma melhora desses cálculos renais. Além disso, a salsinha pode ajudar a manter uma boa saúde dos rins por outras questões também. Isso porque ela favorece a excreção de líquidos, né? Ela é um diurético natural, então, como eu falei, ela ajuda a evitar a pressão alta, que muitas vezes é um fator de risco para problemas nos rins. Pessoas que têm pressão mais alta, muitas vezes têm problemas de rins, então ela pode ajudar a evitar esse problema. E além disso, ela tem na sua composição nitrato que ajuda a vasodilatar, melhora a dilatação dos vasos e que favorece, então, o bom funcionamento dos rins e a boa filtragem desse sangue. Além disso, a salsinha tem muitas propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a regularizar o pH da urina para ficar o ideal que ele deve ficar, né? E o seu rim funcione melhor. Outro ingrediente dessa nossa bebida é o coentro e ele ajuda a melhorar essa questão dos rins. Ele tem muitos benefícios semelhantes à da salsinha também, mas ele ajuda também a regularizar os níveis de açúcar no sangue. E a gente sabe que muitas pessoas que têm diabetes acabam tendo doenças renais por consequência do aumento do açúcar no sangue, porque os rins acabam tendo que filtrar muito, né? Glicose, excretar parte da glicose através da urina como forma, né, de tirar esse excesso de glicose do sangue, e isso prejudica as redes de filtragem dos rins mesmo, né, aumentando essa rede, digamos assim, o que vai deteriorando a função renal. Então, equilibrar o diabetes é muito importante se você tem problema renal por conta do diabetes, e o coentro pode te ajudar nesse sentido. Além disso, o coentro também pode ajudar a diminuir a pressão arterial e, como eu falei, né, a pressão arterial elevada é um fator de risco para problemas nos rins. Inclusive, algumas pessoas que têm problemas nos rins é porque tiveram antes uma pressão muito alta. Então, o coentro pode te ajudar nesse sentido. Eu vou deixar um parênteses aqui já no meio,
que se você tem algum problema de saúde pré-existente, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você já tem problema de rins, é muito importante que você sempre converse com o seu médico antes de tomar qualquer chá, qualquer suplemento. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Outro ingrediente dessa nossa bebida é o limão, porque vários estudos já verificaram os efeitos benéficos do limão para os rins. Além da grande quantidade de antioxidantes e vitamina C que protegem os rins, o limão naturalmente contém o ácido cítrico que evita a formação de cálculos renais. Então, se você sofre com pedra nos rins, já devem ter indicado para você suco de limão, né, com água diluído ao longo do dia, porque vai ajudar a diminuir a formação de cálculos e até mesmo às vezes ajudar a expelir. Então, é muito interessante que você acrescente o limão nessa nossa bebida. Então, como é que você pode fazer essa bebida? Você pode realmente fazer um chá mesmo de coentro com salsinha. Você vai pegar mais ou menos 250 ml de água fervendo, vai colocar mais ou menos o equivalente a uma colher de sobremesa da erva fresca de coentro e uma colher de sobremesa da salsinha. Vai colocar por cima essa água fervendo, tampa 15 minutos para infundir, a água vai ficar bem verdinha e você coa. E na hora de tomar, você espreme o suco do limão. Você não vai botar o limão antes, porque a gente quer essa vitamina C disponível ali na hora. E as capacidades todas dela, antioxidantes e tudo mais, né? Então você vai fazer isso, vai coar, espreme meio limão mais ou menos e pode consumir, que isso vai te ajudar bastante. Lembra que essa é uma bebida mais diurética, então não é interessante que você consuma isso à noite, né, perto da hora de dormir, senão você vai ficar acordando direto para fazer xixi. E lembra também que se você já toma diurético, e se você já tem pressão alta e já está tomando diurético, se você, enfim, né, já tem algum tipo de medicação para isso, como eu falei, né, se você tem algum problema de saúde, consulta sempre o seu médico, que pode abaixar muito a sua pressão nesse caso. Então é sempre importante que você consulte o seu médico, o seu nutricionista antes. Uma sugestão pode ser você tomar antes do almoço ou antes do jantar, se você não janta muito tarde, porque aí ajuda nessa questão do metabolismo da glicose, né, pelo coentro. E o limão também é digestivo, tem a vitamina C que ajuda a absorção do ferro da refeição, então acaba sendo interessante. Quando a gente fala de rim também, é muito importante que a gente fale sempre de hidratação. A não ser que você tenha um problema renal em que você tenha limitação da ingestão de água por dia, é importante que você beba bastante água, justamente para ajudar o rim a trabalhar bem, a excretar as toxinas e evitar a formação de cálculos e pedras nos rins. Então lembra que eu tenho um vídeo aqui com muitas dicas legais de como acrescentar mais água ao seu dia a dia, porque eu sei que às vezes a pessoa não tem aquele hábito, né? E esse vídeo tem umas dicas bem legais de como você pode no dia a dia colocar isso em prática. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Talvez você esteja se perguntando, Patrícia, eu posso adoçar que vai ficar um pouco azedinho, né? Porque com limão espremido assim, eu acho que dá pra tomar numa boa. Às vezes eu faço um chá e boto um suco de limão assim e fica azedinho, a gente faz uma careta, mas o gosto não é ruim, né? Mais um reflexo assim do corpo. Mas se você quiser, uma opção interessante também é você fazer o chá, esperar ele esfriar, espremer o limão lá e bater com alguma fruta para formar como se fosse um suco verde. Por exemplo, com um pedaço de banana ou com uma outra fruta que você precisa, uma maçã, uma pera, que naturalmente vai adoçar e você não precisa colocar o açúcar. A gente sabe que o açúcar é pró-inflamatório. Ele é ruim para o diabetes, ele é ruim para a pressão alta, ele é ruim até para os rins. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando mais quanto tempo a gente precisa ficar sem açúcar para ter os benefícios. E tem um outro vídeo bem legal falando dos problemas que o açúcar causa para as nossas veias e artérias. Porque você sabe que o rim nada mais é do que um grande emaranhado de veias e artérias que vão filtrar justamente esse sistema circulatório. Então eu vou deixar esses vídeos bem interessantes aqui do açúcar e tudo mais na descrição para você. E lembra sempre que é importante que você consuma bons alimentos para os seus rins e evite consumir alimentos ruins. Como eu te falei, eu tenho alguns vídeos bem interessantes aqui sobre isso e vai ficar aqui embaixo na descrição para você também. Me conta aqui embaixo, então, se você se preocupa com os seus rins, se você teve algum problema de saúde, se alguém na sua família já teve. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!